Olá! Vamos dar então continuidade às nossas conversas e hoje vamos falar um pouquinho sobre a leitura interpretativa. Alguns aspectos importantes, né? Então, assim, quando a gente abre o tarô, o primeiro ponto que a gente tem que estar em mente, né, é que todo arcano é significativo. Não tem um arcano mais importante do que o outro, né? Então, todos eles devem ser vistos como importantes dentro do que está sendo pesquisado, né? E também dentro da própria mensagem que eles passam, né? Então, todos eles significam, na jornada do louco, aquela vivência, aquela experiência, aquela mensagem que, naquele momento, é importante que nós façamos a análise dela e levarmos em consideração a mensagem que está sendo trazida, tá? Então, assim, a proposta do tarô é traduzir a visão do agora. Então, lembra que a gente falou que o tarô, né, não deve ser visto como uma ferramenta de adivinhação, e não é essa a nossa proposta aqui. A nossa proposta aqui é trazer o tarô dentro de um contexto de autoconhecimento, de autodescoberta, tá? Então, o que ele traduz? O agora. Mas, ok, existem algumas mandalas que tratam o passado e o futuro. Como é que isso, né, como é que nós podemos tratar isso dentro de uma mandala com este propósito de tratarmos, de termos um diagnóstico da situação atual, né? De termos uma visão do que essas frequências e energias, naquele momento, né, daquele arcano, dentro daquela posição, está nos trazendo de informação, tá? Então, quando se trata de passado e futuro, o que o passado nos ajuda no tarô? Né? A enxergarmos as energias que estavam atuando e que, de alguma forma, nos trouxeram a esse momento presente. Foram escolhas feitas, né, vivências, né, que nos trouxeram até esse momento atual. Por isso é importante entender o que aconteceu no passado, para que nós possamos diagnosticar esse presente. E o futuro? Bom, entendamos o seguinte: o tarô analisa o hoje, e esse hoje, né, vai nos levar no futuro, né? Esse futuro é o reflexo de como nós vamos trabalhar hoje, quais as escolhas iremos fazer, como iremos tratar o que o tarô está nos apontando. Só que existem cartas que vão ocupar esta posição do futuro. Isso quer dizer o quê? Que há uma tendência, né, dependendo da escolha que eu faça aqui, de caminhar para aquele futuro ali, aquela energia, aquela situação. Ou pode estar apontando também que aquela frequência está instalada no nosso campo. Como nós podemos fazer uso dela hoje para que ela se transforme num aspecto favorável lá na frente. Então, o que traz de leitura de futuro não é uma coisa determinante, determinista, vamos dizer assim. Vamos entender o seguinte: hoje nos serve para construir o nosso futuro, tá? Por isso é importante a leitura se focar no momento presente. O que está acontecendo hoje, como a situação está se desenhando, quais aspectos são favoráveis, quais aspectos são desfavoráveis, né? E como é que eu posso, em presença divina, no poder que eu tenho sobre a minha vida, o meu domínio pessoal sobre a minha vida, fazer determinadas escolhas, ou para que eu possa aproveitar melhor essas energias que estão se desenhando ali, ou que eu possa transformá-las, tá? Então, esse olhar de passado e de futuro
tem esse objetivo, mas entendendo que o mais importante é o hoje, porque o tempo é agora, gente. O futuro, ele existe a partir do agora, né? E isso é uma coisa importante da gente entender, porque muitas vezes as pessoas vão buscar ajudas querendo adivinhar o futuro, né? Só que isso não funciona assim, né? O futuro vai depender das nossas ações, das nossas escolhas, da nossa capacidade de entender o que está se passando no nosso contexto de vida e nos apropriarmos disso para transformarmos essas energias ou para potencializarmos se elas forem favoráveis, tá? Então, esse é um ponto extremamente importante de leitura, tanto para nossa interpretação para o nosso contexto de vida, ou se vocês futuramente quiserem ajudar as outras pessoas, tá? Sempre levando em consideração o seguinte, né? A pessoa é o principal personagem da vida dela. Não há nenhuma ferramenta que vá determinar o que ela deve fazer, tá? O tarô faz o diagnóstico, olha, como dizem, né, o lado sombra, o lado luz, aspectos favoráveis e desfavoráveis de cada arcano. Cada arcano tem os dois lados da moeda, porque a gente ainda vive numa dualidade, né? Então, entender esse aspecto e olhar para a leitura, né, sem medo, sem julgamento, mas tentando fazer esse diagnóstico, né? Porque o que é aquela mandala ali naquele momento? É a expressão energética que está se manifestando através de cores, imagens, números, palavras, né? E essa manifestação energética é o diagnóstico de leitura que a gente faz. Então, isso é extremamente importante. Por isso eu olho o simbolismo das cores, por isso eu olho os números, por isso eu olho as imagens, o que elas me dizem, né? Por isso a interpretação das palavras, do estudo, do conhecimento, da leitura técnica é importante também, e dos aspectos intuitivos que surgem no momento em que você está ali, né? Junto ou sozinho, que você está fazendo a leitura do próprio campo, ou que você está fazendo a leitura do outro, com o outro, né? Da mandala do outro, da situação do outro. E aí você está interagindo com o campo energético do outro também, tá? Então, por isso aqueles dois aspectos que nós falamos no outro vídeo são importantes, né? Então, assim, quando a gente abre uma leitura de uma mandala, por exemplo, nós estamos olhando uma situação em questão. Por exemplo, eu posso abrir uma mandala que olhe um período de 3 meses, 6 meses, e aí eu tenho mandalas mais robustas para isso, tá? Mas tudo parte de uma situação. Então, eu começo com uma situação energética mais ampla e depois eu posso partir para entender as situações mais cotidianas, mais específicas, ou que se desdobram daquela mandala maior. Então, se eu vou ler uma mandala astrológica, que tem um olhar de 12, de 13 casas, que olha um tempo maior, que pode chegar até 1 ano, 12 meses, ou uma mandala de 10 cartas, uma mandala piramidal, que pode olhar um período de 3 a 4 a 6 meses, vamos dizer assim, né? Ou uma mandala muito específica para uma situação de 3, de 4 cartas, de 5 cartas, e aí vai depender da situação, mas eu preciso ter um contexto. Qual é o meu propósito com aquilo ali, tá? E cada mandala tem as posições, cada, vamos dizer assim, representativas pelas casas ou pelas posições, casa 1, casa 2, ou posição 1, posição 2, posição 3. Cada casa daquela tem um significado, passado, presente, futuro, né? Ou, vamos dizer, estamos olhando
a situação como toda, a energia que está se mobilizando, as dificuldades, o que está no caminho, o que resulta, vai depender da situação e, a partir dessa situação, qual seria a mandala mais específica, né? E aí essas mandalas têm diferentes desenhos, né? Isso a gente encontra na internet, gente, aos montes, né? A tiragem de 3 cartas, de 4 cartas, de 5 cartas, 6 cartas, de 7 cartas, de 10 cartas, de 9 cartas, enfim, de 12, né? E olhamos, então, abrimos esse tarô nessa mandala, organizamos esse tarô nessa mandala, esse desenho de mandala, os arcanos ocupando cada posição, e aí eu leio cada carta e depois a mensagem da mandala como um todo. Aqui a gente está falando muito superficial, tá, gente? E aqui não é esses vídeos não têm a proposta de ser um curso de formação. Nós estamos trazendo, eu estou trazendo insights aqui, né, que possam ajudar vocês a ter uma ideia de como trabalhar com essa ferramenta, mas longe de ser um curso de formação, tá? Nós teríamos que realmente ter aulas, né? Cada aula de cada curso dura em torno de 1h30, e quando começam as práticas podem chegar a 2 horas, 2 horas e meia, né? Então tem uma profundidade muito maior, mas que possa ajudar vocês a entender como esse processo funciona, né? Como essa ferramenta pode, no dia a dia, nos ajudar, principalmente, a tomar decisões, a fazer escolhas, a entender o momento atual, ao que está se passando conosco, quais comportamentos nós estamos, como estamos respondendo às situações da vida, que atitudes e comportamentos estamos assumindo, o que está no inconsciente, o que está consciente, o que eu preciso e posso modificar em mim, né? Entender aspectos internos que estejam se passando, enfim, né? Que possa ser uma ferramenta de ajuda nas situações da vida, tá? Mas principalmente em como nós estamos nos situando frente a essas situações, a esses aprendizados, a esses desafios, ok? Então é isso, gente. Se tiverem dúvidas, coloquem nos comentários, né? E aí a gente avança um pouco mais, ou grava alguns vídeos específicos para responder algumas questões que sejam pertinentes a todos, né? Então é isso. Se inscreva no canal, se você ainda não se inscreveu, dê um like, compartilhe com quem vocês acham que possa ter interesse sobre esse assunto, e não acaba por aqui, temos muito mais assuntos para conversarmos sobre tarô. E já já nós vamos começar a trabalhar com os arcanos. Tá bom? Espero vocês no próximo vídeo. Um grande abraço. Namastê, amor e luz, porque na realidade isso é que importa na nossa evolução. Até lá.